Olá, eu sou o professor João Francisco de Oliveira Antunes, professor independente da Academia Cisco, e participando desse projeto da AB Redes do curso DevNet Associates. Nós hoje, na aula invertida 4, vamos ver os tópicos 3.4, 3.5 e 3.6 do material didático. 3.4, Código Base. Durante muito tempo, os desenvolvedores tratavam o código como se eles fossem peças estáticas. Seus programas, uma vez terminados e em funcionamento, raramente sofriam alterações. Obviamente, nesse mundo acelerado de grandes mudanças que nós vivemos hoje, isso não acontece mais. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei numa grande seguradora nacional. E nessa seguradora, durante várias vezes, eu vi o diretor de TI ter que sentar na mesa como programador para fazer alterações no código do seguro auto, do seguro de automóvel, que foi um projeto desenvolvido por ele, como ele participou desde como programador, depois como analista, depois como gerente, até que veio a ser diretor de TI. Hoje, na velocidade em que as coisas mudam, né, e que os softwares precisam se adequar à velocidade do mercado, isso é uma coisa impensada. Novos mecanismos e novos critérios de programação devem ser utilizados. Isso é que nós vamos ver agora nesse capítulo, nessa unidade 3.4, Code Bases. Eu vou minimizar aqui a nossa tela para permitir que vocês visualizem o slide mais claramente. Conforme o tamanho e a complexidade de um projeto aumentam, e outros desenvolvedores e partes interessadas, né, os stakeholders, se envolvem, métodos mais disciplinados e práticas recomendadas, isto é, boas práticas de programação, são necessários para ajudar os desenvolvedores a escrever um código melhor e colaborar com eles, né, colaborar entre si com mais facilidade. É necessário que os desenvolvedores façam um código limpo. Mas o que é um código limpo? Código limpo é o resultado de desenvolvedores que tentam tornar o seu código mais fácil de ler e entender para outros desenvolvedores. Eles seguem alguns princípios comuns relacionados à formatação, organização, intuitividade dos componentes do software, finalidade, capacidade de reutilização dos seus componentes. Códigos limpos enfatizam a padronização, a organização adequada, a modularidade, fornecendo comentários introduzidos, embutidos, né, dentro do código, e outras características que ajudam o código a se tornar autodocumentado. E quais as razões, né, pelas quais os desenvolvedores precisam ou desejam escrever um código limpo? O código limpo é mais fácil de entender, mais compacto, mais bem organizado. Ele também, sendo modular, tende a ser mais fácil de ser testado usando métodos automatizados, como frameworks de teste unitário. O código limpo, sendo ele padronizado, é mais fácil de se escanear e verificar usando ferramentas automatizadas. E, simplesmente, ele tem uma aparência melhor. Métodos e funções. Métodos e funções são blocos que realizam tarefas quando são executadas. Blocos de código, né? São blocos de código que realizam tarefas quando executados. A seguir, a gente vai descrever algumas práticas recomendadas, práticas padrões, né? Recomendadas para determinar se um trecho de código deve ser encapsulado em um método ou uma função ou não. Então, se um código executa uma tarefa discreta, mesmo que aconteça apenas uma vez, ele pode ser um candidato a ser encapsulado. Agora, códigos cuja ação, né, códigos cuja tarefa, né, são executados mais de uma vez, ou de forma repetitiva,
eles certamente, né, devem ser encapsulados. Métodos e funções devem ser escritos uma vez e executados quantas vezes forem necessários. Se usarmos corretamente os métodos e funções, né, nós vamos simplificar em muito, né, o código e reduzir o potencial de bugs. Aí, na figura aí embaixo, é mostrada a sintaxe, né, de uma função em Python. Então, para se definir uma função, né, é utilizado a palavra def, function name, isso é, o nome da função, 2 pontos. Identado, né, escrito identado, a gente tem o bloco de códigos. E a sintaxe para o chamamento da função é o nome da função e seguido dos parênteses, na verdade, da área de atributos, né, da função. Argumentos e parâmetros. Argumentos e parâmetros dão flexibilidade aos métodos e funções. A sintaxe de uma função usando argumentos em Python é mostrada aí. Então, def, né, o nome da função, entre parênteses, os parâmetros, né, que devem ser passados para que essa função possa executar a sua tarefa. Os blocos de código da função e a forma, né, de chamar uma função que precisa de parâmetros é passando argumentos. Então, a gente chama a função o nome da função e os argumentos, né, que são passados para que essa função possa executar a sua tarefa. No caso dessa função, são passados como argumentos uma string, um literal inteiro e um objeto, contendo chave e valor. De forma, normalmente, que cada argumento corresponde a um parâmetro da função. Instruções de retorno. A instrução de retorno se refere ao valor de retorno que é especificado usando a palavra-chave return, seguida por uma variável ou expressão. Uma instrução de retorno termina a execução da função e retorna o controle para a função chamadora. Quando uma instrução return é executada, o valor da instrução return é retornado e qualquer código abaixo dele no programa, isto é, qualquer código subsequente a ele, é ignorado. A sintaxe de uma função com instrução de retorno em Python é mostrada aí. Então, existe feito a chamada da função com os parâmetros, chamada da função com os parâmetros, os blocos de código, uma variável que foi chamada aqui de SOMEVariable, que é resultado da operação do parâmetro 1 com o parâmetro 2, e a instrução de retorno, return SOMEVariable. A chamada da função, nesse caso, se atribui a uma variável, aqui nesse caso, uma variável chamada myVariable, ela é igual à função, com os argumentos, né, para que a função seja executada. Então, o retorno, né, do SOMEVariable, né, o retorno desta variável, o valor da variável SOMEVariable vai ser atribuído à variável myVariable. Aqui ao lado, né, em azul, a gente tem um código talvez um pouco mais palpável, né? Nós temos uma função chamada comp_circ, aonde ela precisa de um parâmetro chamado radius. Essa função tem um código R, uma variável R, que é igual a uma função, também aqui, uma função interna do Python, que ela faz o quê? Converte o valor de uma variável, nesse caso aqui do parâmetro, né, do argumento passado para o parâmetro radius, em ponto flutuante. Uma constante, que é π igual a 3,14,
uma operação, uma variável comp igual a 2πr, o π vezes r vezes 2, que dá o comprimento da circunferência, e a instrução de retorno, return comp. A chamada da função é feita com uma variável circunferência igual à função comp underscore circ com o argumento 4. A instrução depois aqui, a função print, que é uma função que não retorna valor, né, mas que executa uma ação. Print a variável circunferência, retorna o valor aí 25.12, que é o valor do comprimento da circunferência de raio 4. Mas qual a diferença, né, entre métodos e funções? Funções, vou começar aqui pela direita, são blocos independentes de código. Já os métodos são blocos de códigos associados a um objeto, normalmente, né, dentro do contexto da programação orientada a objetos. Nesse slide a seguir aí, a gente mostra duas abordagens, né? Uma abordagem baseada em métodos, à esquerda, e uma abordagem baseada em função, né, à direita. Então, à direita, vou começar aqui pela direita, na função, existe a função definida, uma função comp_circo, com parâmetro radius, que foi a função que a gente viu ainda há pouco, né? Uma outra função chamada area underscore circle, usando também o parâmetro radius, né, que foi definida aqui. Todas as duas funções retornam um valor através da palavra-chave return, né? E aqui o programa, né? O programa que usa a instrução input para obter um valor e tem como retorno, né, o print do resultado, né, da aplicação da chamada das duas funções comp_circ e area_circ, utilizando como argumento, né, a variável que foi recebida aqui na variável raio, né, recebida através da instrução input. Então, isso aqui é uma abordagem de programação baseada em função. Aqui, né, a mesma abordagem usando orientação ao objeto, né? Então, aqui foi criada uma classe Circle. Essa classe Circle tem 4 métodos. Um método que calcula o valor, né, do comprimento da circunferência, uma classe que printa, né, este valor, uma classe que calcula a área da circunferência e um método, né, um método que calcula o comprimento da circunferência, um método que printa esse comprimento, um método que calcula a área e um método que printa essa área. Okay? E aqui o programa, a execução do programa, que recebe, né, uma variável raio uma entrada de usuário através da função input, né, e a chamada aqui, né, da função, né? Aqui essa classe é instanciada através da variável myClass igual a classe como argumento raio, né? E aqui a invocação dos métodos, né? myClass.print circunferência e myClass.print área. E aqui em azul, né, o resultado, né, das duas funções, tá certo? A vantagem da orientação ao objeto é que o desenvolvimento, né, aqui do programa, né, ele fica mais simples, porque tantas vezes quanto você tiver que chamar, quer dizer, a sua tendência a errar fica mais difícil no código. Você vai instanciar myClass 1, myClass 2, myClass 3 e vai chamar os argumentos, né,
mais classe 1 print circunferência, mais classe 2 print circunferência, mais classe 3 print circunferência. O código fica mais enxuto, né, em termos de desenvolvimento, mais compacto, né? Você diminui a possibilidade de erros na hora de escrever o código. Ok, mas o que são classes, né? A gente viu ali, né, a criação de uma classe com os seus métodos, mas o que são classes, né? Então, as maiorias da linguagem de programação orientada a objetos, né, em Python também, né, as classes são um meio de você agrupar dados e funcionalidades. Cada declaração de classe define um novo objeto. E cada conjunto, né, vamos dizer assim, de ou de funções dentro dessa classe, vamos chamar assim, ela é um método, né? As classes podem ter variáveis de classe e variáveis de objeto. Novas classes podem ser definidas, né, como as classes previamente definidas, isso é, com as classes já existentes, né, de forma a herdarem essas propriedades, membros de dados e funcionalidades. Então, uma classe, né, herda, né, componentes de outra classe. Uma classe pode ser instanciada, isso é, criada várias vezes, em cada uma com seus próprios valores de atributos e dados específicos, né, daquele objeto criado. Certo? Uma nota importante que, ao contrário da maioria das linguagens orientadas a objeto, no Python não há um meio, né, de criar variáveis de classes privadas. Então, não existe uma variável privada no Python ou métodos internos, né? No entanto, né, por convenção, métodos e variáveis com um único sublinhado precedente são considerados privados e não devem ser usados, né, ou referenciados fora da classe. É o caso aqui, ó, nesses exemplos aqui, né, dessa classe init aqui, né, da classe chamadora, da classe que instancia, né, da classe que instancia, do método, né, que instancia a classe. Ok? Módulos. Os desenvolvedores, né, normalmente usam módulos para dividir um grande projeto em partes menores, né, para que o código possa ser lido mais facilmente, lido e compreendido. Eles consistem, né, de um conjunto de funções e um conjunto de objetos que contém uma interface, né, que normalmente contém uma interface para integração com outros módulos. Esse módulo, então, esse conjunto de funções, né, ou classes, eles são empacotados em um único arquivo, e ele deve funcionar de forma independente, né? Abaixo, né, a gente mostra um exemplo aí de um módulo, né, com um conjunto de funções salvos num script, né, chamado classe circleclass.py, que é parecido, né, com o código que a gente colocou aí como exemplo aí da orientação a objeto, certo? Então, ele é colocado, né, a classe é definida, os métodos são definidos e isso é salvo dentro de um arquivo. E aí, mais aqui embaixo, né, a gente tem a forma, né, como esse módulo, né, ele precisa ser importado dentro do seu programa. Então, está aqui, ó, from circle module import circle. Então, dentro desse arquivo, chamado... Aqui, eles mudaram aqui o nome, né, deveria ser circle class, né, importar a função circle. E aí você, uma vez que essa função foi importada dessa classe, foi importada desse método, você pode fazer o chamamento, né? A chamada, pode instanciar
essa classe dentro do seu código. Então, aqui, Circle 1 igual a Circle com argumento 2. Né? E aqui, Circle 1, print Circle circunferência. Ok? Opa. Então, visto isso, né, vocês têm como atividade aí, né, relacionada a esse capítulo 3.4, o Lab Python Classes Review, uma revisão das classes em Python. Né? Esse laboratório você é dividido em 5 partes. Na primeira parte, você vai carregar a VM Devask, né? Tem uma revisão bibliográfica aí de funções, métodos e classes. Você vai definir uma função, definir classes e métodos, e vai rever, né, o CircleClass.py, né, esse script que é o módulo onde essas funções foram encapsuladas. Muito bem. Agora, a gente vai falar de revisão de código e teste. Okay? Revisão de código e teste são itens fundamentais, né, na garantia de que o produto entregado, né, seja um produto de boa qualidade. Que é uma revisão de código, né, e por que a gente deve fazer essa revisão de código? Uma revisão de código é quando os desenvolvedores examinam a base de código, um subconjunto do código, ou alterações do código específicas, né, e fornecem um feedback ao desenvolvedor sobre esse código. Os desenvolvedores que fazem a revisão de código são normalmente chamados de revisores. O processo de revisão de código ele só acontece depois que as alterações do código são concluídas e testadas. O objetivo da revisão de código é garantir que o código final seja fácil de ler, fácil de entender, que ele segue as melhores práticas de codificação, usa formatação adequada, está livre de bugs, tem comentários e documentação adequada, isso é um código limpo. Então, é importante a gente ver que revisão de código, a função da revisão de código não é necessariamente verificar se o código funciona. Isso é uma atribuição do teste. A revisão ela tem como objetivo, né, garantir que você tenha um código, além de funcionar, né, além de ser efetivo, que ele seja de boa qualidade. O processo de revisão de código vem mostrado aí na figura. Vamos ver. O autor envia o seu código para os revisores. Os revisores verificam, né, o código encaminhado pelo autor, fazem comentários, né, sobre o código, veem o código, elaboram comentários a respeito dos aspectos referentes à padronização, documentação, utilização de métodos, funções, né, e enviam esses comentários ao autor. O autor, por sua vez, pega os comentários, analisa, né, esses comentários, verifica o que ele acha procedente e o que ele não acha, ok? Aplica, né, no seu código aqueles comentários que ele acha convenientes, obviamente discute com os revisores aquilo que ele acha que não deve fazer, ok? Conserta o seu código, né, ou altera o seu código, e envia novamente para os revisores. Os revisores fazem uma nova análise que pode produzir novos comentários que vão ser novamente enviados ao autor
que vão ser novamente incorporados aos códigos. Agora, uma vez os comentários, né, o código sendo aprovado, né, essa aprovação volta, né, para o autor para que ele dê como finalizado o seu processo de desenvolvimento daquela porção de software que foi revisada. Ok? Os tipos, né, mais comuns de revisão de código, né, que a gente encontra aí nas empresas são a revisão de código formal, né? Nessa revisão, os desenvolvedores, né, têm uma reunião, um conjunto de reuniões para revisar toda a base de código, todo o código base, né? Então, isso normalmente é aplicado na metodologia de desenvolvimento em cascata, né, onde você desenvolve todo o código relacionado a um projeto, né, ou uma etapa desse projeto. Então, toda essa base de código, todo esse código base é, então, discutido, né, em reuniões e todo esse código é revisado. A gente também tem uma revisão de código baseada em mudança, né? Também conhecida como Tool Assisted Code Review, por quê? Porque ela é uma revisão assistida, né, por uma ferramenta. Nessa tipo de revisão, os revisores, né, a revisão do código ela vai ser feita sempre que há uma mudança, né? Ela vai acontecer como resultado de uma mudança do software. E essa mudança do software ela é resultado pode ser resultado de um bug, de um chamado, de uma abertura de um chamado, né? Um story de um usuário, uma adição de uma nova característica, de uma nova feature, né? Um commit ou alguma coisa parecida. Certo? Então, normalmente, quando isso acontece, a ferramenta alerta, né? De alguma forma, os revisores, e essa revisão vai ser feita sempre que houver uma mudança. Ok? Um outro tipo de revisão de código é o que eles chamam de código de revisão de código por cima do ombro, né? Nessa revisão, você tem um par de desenvolvedores, normalmente, né? Onde um desenvolvedor é responsável pela codificação e outro, né, acompanha esse processo de desenvolvimento, dando comentários e feedbacks, né, ao desenvolvedor codificador, né? Isso é muito comum quando você tem treinamento dinâmico, né? Treinamento dos novos programadores por programadores mais experientes. Então, os programadores mais experientes ficam acompanhando, né, os programadores menos experientes e orientando e dando feedback na forma como esse código está sendo construído, ok? E tem o passagem de e-mail, né, que ocorre toda vez que um e-mail automático, normalmente associado também a uma ferramenta automática de revisão, ou então a um repositório, né, um software de controle de versão, como o Git, por exemplo, sempre que há uma mudança, né, os revisores podem ser alertados, né, através de e-mail ou algum outro método, de que houve uma mudança, né, no código, de forma que eles possam fazer essa revisão. Isso normalmente acontece toda vez que você faz, né, um check-in, né, toda vez que um check-in é feito no software. Testes. Então, vamos lá. Teste de software é classicamente dividido em duas categorias: os testes, o teste funcional e o teste não funcional. O teste funcional ele tem por objetivo, né, determinar se o software funciona corretamente, se ele se comporta, né, como pretendido em um sentido lógico, desde os níveis mais baixos, né, métodos, funções, objetos, né, que são feitos através dos testes unitários, né, até o nível mais alto de complexidade, que é feito com o teste de integração.
Os testes não funcionais, né, eles examinam a usabilidade, o desempenho, a segurança, a resiliência, a conformidade, localização e outros aspectos, né, não necessariamente relacionados à questão funcional do código, né? Esse tipo de teste ele descobre se o software está adequado para a sua finalidade. Por exemplo, ele pode ser verificado num teste não funcional se um software que vai ser exposto na internet, né, está seguro quanto a ataques, por exemplo, de cross-site scripting, né, ou de SQL injection. Okay? E se ele está adequado à sua finalidade, se ele fornece o valor pretendido, né, para ele, se ele minimiza os riscos. Ok? Bom, em algumas situações, né, os desenvolvedores também podem obter os requisitos, né, do teste, para os testes de software, e aí escrever os softwares para passarem nesses requisitos. É o que eles chamam aí de Test-Driven Development, ou desenvolvimento baseado em testes, onde os requisitos de teste, né, vão guiar o desenvolvimento de software, do software pelo desenvolvedor. Teste unitário. Né? O teste unitário é o teste funcional detalhado de pequenas porções de código. Podem ser linhas, blocos, funções, classes, métodos ou outros componentes isolados. Então, isso é que a gente chama de teste unitário. Né? Frameworks de testes de software, né, permitem fazer afirmações, isso afirmações sobre o resultado, né, de cada um desses blocos de código e sobre as condições, sobre essas que a gente chama de condições testáveis, né, e determinar se essas afirmações são válidas em um determinado ponto de execução. Ok? Em Python, que é a linguagem que a gente está usando aqui nesse curso, né, existem dois exemplos aí de frameworks de teste, o PyTest e o Unit Test, né? O PyTest ele é um programa bem útil, né? Ele executa automaticamente todos os scripts que começam com test underscore ou terminam com underscore test.py. Então, o PyTest ele é interessante que você pode criar vários scripts de teste e executá-los todos eles de uma vez só. E dentro de cada script dele, ele vai executar automaticamente todas as funções que começam com teste underscore ou testes underscore. Né? Podemos testar uma unidade de um trecho de código copiando do arquivo, né, do arquivo desenvolvido, né, importando o PyTest ou rodando o PyTest com ele, né, e adicionando funções de teste com nomes apropriados, quer dizer, os nomes mostrados como descritos aqui em cima, né? E salvando o arquivo com o nome de um arquivo que também começa, né, também dentro desses requisitos aqui, ó, começando com teste underscore ou terminando com teste.py, ok? E executando isso com o PyTest. No caso do Unit Test, né, esse framework ele tem uma sintaxe diferente. Né? Para usar o Unit Test, você precisa criar uma subclasse de uma classe interna chamada Test Case. Né? E testar substituindo os métodos internos, né, os seus métodos internos, ou adicionando novos métodos cujos nomes começam com teste underscore. Né? E executar esse programa, né, esse script no Python. Então, aqui a gente tem aí um exemplo, né, eu usei
aquelas duas funções que eu mostrei anteriormente, né, que calculam o comprimento do círculo e a área do círculo. E criei aqui, né, duas funções de teste que comparam, né, esse comando assert, né, um comando interno do Python, que ele vai comparar o valor dessa variável com o valor dado, né, que está aqui. Então, a gente executou aqui 4 testes, né, vai executar 4 testes para o valor, né, do argumento radius, né, 4, 5 e 10,102645. Isso tanto para o comprimento quanto para a área. E aí, esse script de teste ele é executado aqui, né, usando o PyTest. O PyTest, test underscore círculo underscore function.py. Né? Eu poderia, né, se esse arquivo teste underscore círculo underscore funct.py estando nesse diretório, eu poderia simplesmente executar o PyTest, ele ia executar isso automaticamente. Eu não fiz isso porque eu tenho outros arquivos aqui dentro de teste, e aí ele ia executar todos esses arquivos. Então, chamando o PyTest, executando esse script, né, ele vai mostrar isso como saída, né? Vai chamar aqui o PyTest, ele vai ditar que coletou 2 itens, que são essas duas funções a serem testadas, né? E que elas corresponderam lá, passaram no teste. Quer dizer, todos os valores calculados são iguais a esses valores definidos aqui. Né? Então, está aqui, ó, PyTest, test, underscore cycle, underscore function.py, foi a chamada, né, que foi feita para esse teste de função. Nesse segundo exemplo, a gente tem aqui a utilização do unit test agora naquele script, né, usando os métodos definidos naquela classe circle, ok? Eu limitei aqui a classe, né, só as funções que calculam, né, o valor do comprimento da circunferência. E aqui, então, o que foi feito? Foi criada uma função testes, uma classe, né? uma classe testes underscore círculo underscore circunferência, que é uma subclasse, né, do unitest test case, aonde eu também, né, passo os parâmetros, passo os argumentos, instancio a classe, né, instancio uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né, com os valores de argumentos que eu quero, tanto para o cálculo da circunferência quanto para o cálculo da área, e faço aqui o comando, né, que faz a avaliação de se o resultado desse método, né, dessa classe está de acordo, né, com esses valores. Então, está aqui, foi chamado, né, e ele rodou aqui 2 testes, né? Ele aqui mostra quais são as classes que estão sendo testadas, né, as classes de teste, e o resultado que 2 testes foram feitos e eles foram ok. Tá legal? Teste integrado. A integração, o teste integrado, garante, né, que todas as unidades individuais trabalham juntas de forma apropriada, né, para permitir que a aplicação como um todo funcione. Tá certo? É possível, né, rodar um teste integrado usando o PyTest, como é mostrado nessa figura. Então, nessa figura, ele chama um script de teste que tem por objetivo testar, né, o valor de um host, né, dentro de um banco, né, dentro aqui de um item chamado dbHost, né, dentro de uma aplicação.
Então, ele chama as aplicações, aqui vem mostrando a linha de debug, né? Ele chamou a aplicação usando HTTP, fez um GET no valor do DB host, né? Obteve o resultado disso, ok? Nesse caso aqui, foi introduzido aqui um erro, esse acerte get config estval, acertei um erro, estval, testval igual a estval, óbvio que vai dar erro, né? Isso foi proposital aqui, para que aparecessem aqui, né, o resultado do erro, né? E aqui esse script está disponível lá. Ele diz aqui uma observação dizendo que você pode executar o script lá na VM, né, na Devask VM, usando o PyTest. Só que o código e o mecanismo para corrigir essa aplicação não é escopo aqui do nosso curso, ok? Então, isso está disponível lá para vocês. Bom, Test Driven Develop, né? Isso é desenvolvimento baseado em teste. Então, se você deseja testar para validar o design de um aplicativo à luz, né, dos seus requisitos, né, implica que você deve escrever o código de teste antes de escrever o código do aplicativo. Então, o Test Driven Developing ele parte dessa premissa, que você deve escrever o código de teste antes do código do aplicativo, ok? Então, uma vez que você conhece, né, que você sabe os requisitos do seu código de teste, né, que você pegou os requisitos da sua aplicação, expressou esses requisitos no código de teste, você deve escrever o código do aplicativo, né, e testar esse código até que ele passe no teste que você escreveu. Essa que é a ideia do Test Driven Develop. Preparar o teste, conhecer os requisitos que a sua aplicação precisa entregar, definir os testes, né, baseados nesses requisitos e escrever a sua aplicação para passar no teste. Uma vez que a sua aplicação passar no teste, ela já pode ser implementada, ok? Esse desenvolvimento baseado em teste, né, o Test Driven Developer, ele tem aí um processo básico, né, que é a repetição dessas 5 etapas para cada parte de código que você for criar, né? Então, crie um novo teste, execute o teste para verificar se ele tem alguma falha por motivo inesperado, né? Falha por quê? Porque se você escreve o teste antes de escrever, por exemplo, as suas funções, obviamente, o seu teste vai dar um erro dizendo que a função que ele espera encontrar lá não vai existir. Ou que a função que ele espera encontrar lá, que você já pode até ter criado essa função, não retorna nada. Por quê? Porque você ainda não escreveu essa função. Isso é um teste esperado, tá certo? Agora, um teste inesperado é quando você tem um erro, por exemplo, de sintaxe, né, na função de teste que você escreveu. Ok? Depois, escreva o código do aplicativo para passar no teste, rode o teste, né, verifique se o teste falha e depois, né, refatore o seu código do seu aplicativo até que ele passe no teste. Uma vez que ele passou, esse ciclo é fechado, né? E um novo ciclo de desenvolvimento de um novo bloco de código pode ser reiniciado, ok? Bom, uma vez aí visto o teste de código, né? Temos aí o laboratório, né, para ser feito, né, criar um teste unitário com o Python. Então, nesse laboratório, você vai carregar a Devask VM, explorar as opções do framework do Unity Test e testar uma função, né, em Python com Unity Test. Bem, item 3.6, entendendo formatos de dados.
As APIs REST, que a gente vai, vocês vão aprender ainda, né? Ou as REST APIs, né? Permitem a troca de informações entre serviços e equipamentos remotos. Os três formatos, né, mais populares, formatos padrão, né, mais populares para a troca dessas informações são o XML, o JSON e o YAML. São os três formatos mais utilizados atualmente, né? O parsing, isso é, a análise, né, desses formatos de dados, do XML, do JSON e do YAML, é um requisito frequente para interação, né, para interagir com APIs de programação. Um padrão frequente, né, que é encontrado nessa interação, isso é, nas implementações das APIs REST, das REST API, é o seguinte: é preciso que você se autentique, geralmente fazendo um post, né, fazendo um posting com um usuário e senha e recuperando um token, né, de sessão que vai ser usado, né, nas autenticações subsequentes. Depois, executar uma solicitação, normalmente um GET, né, para esse determinado endpoint, usando, né, a autenticação, normalmente a autenticação é requerida, né, para recuperar o estado de um recurso, né, solicitando um arquivo ou solicitando dados, né, através de um XML, um JSON ou um YAML como formato de saída, né? Então, você vai fazer o seu GET e vai receber como retorno, né, uma saída no formato XML, no formato JSON ou no formato YAML, ok? Você vai modificar esses arquivos, né, esse XML, esse JSON, esse YAML, ok? E vai executar um post, né, para o mesmo endpoint. Novamente, uma autenticação vai ser requerida, né? Para trocar, por exemplo, o estado de um determinado recurso. Um recurso que está offline, você vai estar off, você vai botar esse recurso em on, por exemplo. Ok? E depois fazer um novo GET, né, uma nova requisição no formato JSON, XML ou YAML, né, tendo o retorno, né, dessa requisição, para verificar se a ação que você determinou lá ser feita foi feita realmente com sucesso. Ok? Então, vamos ver cada um desses formatos, né? Vamos começar com o XML. Extensible Markup Language, isso é o XML, é uma metodologia genérica, né, para agrupar dados textuais em tags simétricas para indicar a semântica. Ele é derivado, né, do SGML, né, que é o pai também, né, do HTML. O HTML também é baseado no SGML. Os nomes dos arquivos XML geralmente terminam em ponto .xml. Aqui segue um exemplo, né, de um arquivo XML. Nós temos aqui a primeira linha, onde tem aqui a versão e a codificação. Nós vamos falar dessa primeira linha já já. Uma linha de comentário, né, e as tags simétricas aqui, VMS/VMS, e duas tags, dois conjuntos de tag VM/VM, VM/VM. Dentro de cada tag VM dessa, nós temos uma tag VMID com um conteúdo /VMID, type, um conteúdo /type. A mesma coisa, né, nesse segundo bloco aqui, VM/VM. Então, vamos entender aí esse formato de dados aí do XML. Bom, corpo do documento XML. Então, com exceção
das duas primeiras linhas mostradas aqui, né? Vamos aqui a primeira linha e a segunda linha, todo o resto é corpo do documento. Tá? Então, tudo isso, tirando essas duas linhas, essas duas primeiras linhas, todo o resto é corpo do documento. Ok? Bom, os nomes de tags são definidos pelo usuário. Então, não existe assim, uma padronização de tag no padrão XML, né? Na sintaxe do XML. É o usuário que define, né, o nome das tags. Né? Então, se você estiver compondo, né, um arquivo, o XML, perdão, para o seu próprio aplicativo, né, você deve escolher nomes de tags, né, que expressem claramente o significado de cada elemento de dados seu, né, os seus relacionamentos e a hierarquia. Tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem VMs, VM, 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 VM. Então, intuitivamente, a gente pode imaginar que que é uma lista, né, de máquinas virtuais com ID tipo, né, de uma determinada instância de um determinado servidor, por exemplo. Ok? Bom, codificação de caracteres especiais, né? Os dados no XML são transmitidos em texto legível, tá certo? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com caracteres especiais embutidos dentro desse texto. Principalmente se dentro do seu texto, por exemplo, tem os caracteres de maior, menor que ou maior que vão ser interpretados na forma de tags. Então, para que isso não aconteça, né, a gente deve usar então a entidade HTML, que aqui é comercial LT para o menor que, é comercial GT e ponto e vírgula, desculpa aqui, tinha esquecido, para o maior que. Porém, em alguns casos, por exemplo, se a gente estiver interagindo com o netconf, por exemplo, a gente não vai poder usar essa notação, vai ter que usar então o código correspondente, né, a cada uma dessa notação. No caso aqui do menor que é comercial tralha 60 e o maior que é comercial tralha 62. Uma outra forma também de você ter blocos de texto é usar o bloco CData, né? Onde tudo aquilo que está aqui no CData, dentro do CData, você inclusive vai poder usar caracteres de escape, né? Como o barra vertido, ok? XML prólogo, né? O prólogo do XML é o que você vai encontrar na primeira linha. Então, normalmente, no prólogo, a gente define o quê? A versão do XML e o tipo de codificação que você está usando, que normalmente é o TF8 ou o TF16, tá certo? Bom, comentários em XML. Os arquivos XML podem incluir comentários e a gente vai usar para isso a mesma notação, né? A mesma convenção utilizada nos documentos HTML, que é tudo que estiver aqui entre o sinal de menor, exclamação, traço, traço e traço, traço, sinal de maior, comentário. Ok? Tá escrito aqui. Bom, atributos XML. No XML permite que você embuta, né, que a gente possa embutir atributos dentro das tags como informações adicionais. Então, por exemplo, esses valores aqui, ó, de VMID e tipo, que são definidos através de tags exclusivas dentro desse formato aqui, também podem ser incluídas como atributos da tag VM. Então, nesse caso aqui, ó, o ID da VM e o tipo da VM foram embutidos como atributos VMID e type dentro da tag VM. Nesse caso, como a tag VM não tem nenhum valor, né, a gente não precisa ter um barra VM. A gente pode fechar aqui a tag direto com esse barra sinal de maior aqui. Mesma coisa para outra VM. Ok?
namespaces XML. Os namespaces são definidos pelo ITF, né? E outras autoridades, organizações e outras entidades da internet, né? E seus esquemas são normalmente hospedados através de documentos públicos na web. Tá? Então, o namespace ele vai ser definido, né, através de uma URI, de um Uniform Resource Identification, ok? Para tornar os documentos persistentes, né, acessíveis, sem que o buscador, isso é, aquele que está fazendo, recebendo o documento, ou pedindo, né, o documento XML, precise se preocupar com a localização, isso é, a localização vem dentro do namespace. Okay? E a gente usa o namespace sempre que a gente precisa evitar ambiguidade, né, dentro dos documentos, ou precisa mostrar, né, como os arquivos como as tags, né, dentro de um determinado arquivo devem ser interpretadas. Então, no exemplo abaixo, o uso do namespace, né, ele foi definido através desse valor aí. Normalmente ele é definido através desse valor aí, né, XMLNS, né, aonde ele mostra o que aí, nesse caso a chamada, né, para um conteúdo que deve ser, mostrando que o conteúdo deve ser interpretado de acordo com o padrão do NetConf 1.0, que é um padrão legado aí do NetConf, que é um protocolo usado para gerenciamento de dispositivos, tá certo? Que vocês vão ver mais tarde, ok? Então, aqui está a definição aqui, né, do XMLNS, que é a definição do namespace, e aqui a URN, né, para se chegar aqui a esse documento, ok? Bom, como é que a gente, né, tem a questão da interpretação do XML, né? Como é que essa interpretação é feita, né, no XML, né? Nesse exemplo que a gente está mostrando aí de namespace, né, que foi o exemplo mostrado aí, que eu repito aí nessa figura, né? Essa estrutura ela representa o quê? Uma lista, né, um array, né, um vetor unidimensional chamado instâncias, por exemplo, ok? De objetos, cada um, né, como uma instância definida por marcas de colchete. Quer dizer, na verdade, ele mostra aqui o quê? Uma semântica em Python aqui embaixo que corresponde, né, a essa estrutura em XML mostrada aqui, tá certo? Então, a gente tem uma lista, né, vamos dizer assim, com duas VMs, sendo que essas VMs podem ser identificadas como um objeto, né, com dois conjuntos de par valor, né, um ID e um tipo, né? Então, ele aqui essa instância, então, aqui, né, dessa lista, que pode ser representada por um array, tá aqui, né, o array definido aqui, tá certo? Definido como VMS, aqui chama uma coisa e aqui põe outra, né? Aqui esse array VMS, ele tem dois elementos, sendo que esses elementos são dois objetos com um conjunto de chave-valor, chave-valor, chave-valor. Então, são representados por dicionários Python. Okay? Então, essa estrutura aqui, ao ser interpretada, né, ela vai corresponder a essa semântica aqui em Python. Tá certo? Isso no XML, a gente precisa ter cuidado, porque no XML não tem uma forma claramente de dizer o que é um array ou o que é um objeto, né? Tudo vai estar dentro de tags
simétricas. Então, você precisa fazer a interpretação dessas tags e achar a semântica adequada, né, para guardar, né, e poder fazer uso, né, dos dados que foram transmitidos através desse documento XML. Então, agora vamos ver o JSON. JSON, ou JavaScript Object Notation, né, é um formato de dados derivado da maneira como literais de objetos complexos são escritos em JavaScript. Os nomes dos arquivos JSON normalmente terminam como .json. Né? Então, abaixo aí, a gente mostra aí o conteúdo de valores, né? No formato JSON, e a gente tem aí duas strings, né? 2 desses valores são string, 2 são vetores e 1 é booleano. Ok? Então, nós temos aqui, ó, 2 strings, 2 vetores e 1 booleano. Ok? Bom, tipos de dados básicos do JSON, né? Os tipos de dados básicos do JSON, desculpa, incluem números, inteiros, ponto flutuante ou notação científica, né? Strings, booleanos ou nulos, ok? Objetos JSON, né? Então, como são definidos os objetos JSON, né? Em JavaScript, objetos individuais em JSON, né, são compostos por pares chave-valor, que podem ser cercados por colchetes individualmente. Então, aqui tem chave-valor, né? O nome da chave e o seu valor. Mapas e listas, né? Nesse caso, cada par individual de chave e valor da lista ou do mapa, né, não precisa ter seu próprio conjunto de chaves, tá certo? Mas o objeto inteiro precisa. Então, aqui ó, a gente está mostrando um objeto chamado edit.config, cujo valor dele é, né, um objeto, um conjunto de chaves-valor, né, com 5 elementos chave-valor. Default operation igual a merge, que é merge, né? Test operation 7, some integers um vetor, a boolean true e more numbers, ponto flutuante e notação científica. Ok? A separação entre o nome da chave e o seu valor é feita por 2 pontos. Isso aqui é importante, tá? Bom, JSON não contempla comentário. JSON, né, não contempla comentários. Então, ao contrário do XML e do YAML, o JSON não oferece suporte a nenhum tipo padrão para incluir comentários, né, não analisados no código. Então, você não pode colocar comentários dentro do JSON. E mais, espaços em branco são insignificantes. Então, tudo que o espaço em branco no JSON não é significativo. E os arquivos podem ser recuados usando tabulações ou espaços, como você preferir. E podem até nem ser indentados, tá certo? Não precisam ser recuados obrigatoriamente. YAML. YAML é o acrônimo de Int Markup Language. Não é uma linguagem de marcação, né? Então, o YAML não é uma linguagem de marcação. Ele é um superconjunto, né, do JSON
projetado para facilitar a leitura humana. Como ele é um superconjunto, né, um superset do JSON, os analisadores YAML geralmente podem analisar os documentos JSON, né? Mas a recíproca não é necessariamente verdadeira. Nem todo o arquivo YAML, a maioria deles, não vai poder ser lido por um parsing JSON, ok? Portanto, né, o YAML ele é melhor que o JSON para certas tarefas, né? Incluindo a capacidade, a habilidade, né, de incorporar JSON diretamente, incluindo as citações, né, do JSON, as aspas, né, dentro de um arquivo YAML. Então, aí tem um exemplo aí, né, do arquivo YAML, aquela mesma estrutura que foi mostrada no JSON, né, mostrada aí no YAML, um objeto edit config e as variáveis, a boolean, true, default operation merge, more numbers, né, some integers e test operation. Então, aquela estrutura que a gente viu lá em JSON, ela em YAML fica escrita dessa forma. Então, vamos entender aí, né, a estrutura, né, do YAML. Né? Os arquivos YAML, né, convencionalmente, eles são abertos com 3 traços sozinhos e uma linha e terminam, né, com 3 pontos também sozinhos numa linha. Então, eles iniciam por convenção, né, eles devem iniciar com 3 traços e terminar com 3 pontos sozinhos numa linha, ok? Os tipos de dados básicos do YAML são números, também nas 3 formas, né, integral, inteiro, notação científica ou ponto flutuante, booleano ou nulo, ok? No YAML, os tipos de objetos básicos são comparados a chaves, né? Então, você tem aí chave, né? Objeto básico é um conjunto também de chave e valor, tá certo? O YAML, especificamente no caso do YAML, né, ele vai indicar a hierarquia usando o recuo. Então, os recuos no YAML são muito importantes, porque como eles não usam chaves, não usam colchetes, eles vão usar o recuo para identificar as hierarquias de valores de um objeto. Ok? Sendo assim, quer dizer, os mapas e listas eles vão ser representados, né, facilmente, né? Representa o YAML representa facilmente tipos de dados mais complexos, como os mapas contendo vários pares de chave e valor e listas ordenadas, tá certo? Os mapas geralmente são expressos em várias linhas, começando com uma chave de rótulo, 2 pontos, e seguido pelos seus membros recuados nas linhas subsequentes. Então, aqui nós temos um objeto chamado MyMap e com os elementos 2 pares de chave e valor, MyFirstKey 5, MySecondKey, The Quick Brown Fox. As listas, né? Normalmente, as listas são representadas, né? Os vetores são representados opcionalmente, com seus membros opcionalmente identados, né? Opcionalmente precedidos de um travessão. Na verdade, são identados e opcionalmente precedidos de um travessão. Então, aí, mylist, traço 1, traço 2, traço 3. Ok? E ele também permite, né, que esses mapas e listas eles podem ser representados o que eles chamam de sintaxe de fluxo, que parece muito como você representa
objetos, né, e arrays e dicionários no Python ou no JavaScript. Então, esse mylist, esse array mylist que está aqui, ele pode ser representado assim, mylist, dois pontos, né? E nesse caso a gente usa o colchete para as chaves, né? E mymap, que é um mapa, né? Um dicionário, no caso, parece um dicionário em Python, e ele tem aqui os dois elementos aqui, objeto, valor. Strings longas, né? Como é que a gente representa, né, string longa em YAML, né? Então, em YAML, a gente pode usar dois tipos de sintaxe, que eles chamam de sintaxe dobrável e uma sintaxe não dobrável, né? Vamos dizer assim. Então, na sintaxe dobrável, as quebras de linha vão ser substituídas por espaços quando o arquivo for analisado. Então, esse primeiro aqui, onde você usa a tag de sinal de maior, determina que essa sintaxe aqui é uma sintaxe dobrável. Isso aí. Quer dizer o quê? Que esta quebra de linha aqui, quando for interpretada, vai virar um espaço. Então, essa frase, né, essa string vai ser apresentada como se fosse uma linha só. Ok? Já nesse caso aqui, que ele usa o pipe, né, o travessão aqui, né, é o que a gente chama de string não dobrável. Então, aqui as quebras de linha são quebras de linha mesmo. Então, essa linha vai ser apresentada embaixo dessa e assim subsequentemente. Ok? Comentários no YAML, né? Os comentários em YAML podem ser inseridos em qualquer lugar, exceto em uma string literal longa, ok? E são precedidos pela tralha, né? E um espaço. Então, você tralha, espaço, muita atenção ao espaço, né? Tralha, espaço, o seu comentário, ok? O YAML também apresenta, né, recursos adicionais, né? Ele tem mais recursos, né? Então, a gente pode encontrar com frequência, né? Principalmente quando ele é usado especificamente com linguagens, no contexto de linguagens específicas, por exemplo, como Python, né? Ou quando você tem a conversão para converter JSON para outros formatos, você pode precisar de algumas características adicionais, algumas features, né, adicionais aí do YAML. Por exemplo, no YAML 1.2, ele fornece suporte a esquema de tags, que podem ser usados, por exemplo, para você eliminar certa ambiguidade de interpretação. Então, por exemplo, para forçar um número, né, ser interpretado como uma string, você pode usar, né, essa string sinal de maior, str e a string que você e o valor, né, que você vai usar. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, né, essa myNumeric string, sinal de maior str 0.1415 vai obrigatoriamente ser interpretado como string, ok? Uma coisa legal que a gente achou aqui no YAML é que aqui tem esse link aqui, né, esse www.yamlint.com, que ele é um validador de arquivos YAML. Então, se você precisar escrever alguma coisa em YAML e quiser verificar, testar, né, se o seu arquivo YAML é um arquivo válido, pode usar aí esse yamlint.com. Parsing e serialização. Parsing, né, significa você analisar a mensagem, dividi-la em partes, né, seus componentes e compreender seus propósitos num dado contexto. Então, quando a gente faz o parsing, a gente recebe uma string de dados
divide essa string em seus elementos e coloca esses elementos dentro de uma estrutura adequada, né, na linguagem de programação, isso é, em listas, né, em arrays, em dicionários, no caso do Python, para que você possa usar, né, fazer uso desses dados que foram transmitidos. Ok? Então, esse é o que a gente chama do processo de parsing, que é receber essa string, analisar essa mensagem que foi recebida, essa string, dividir em pedaços e armazenar cada objeto ou cada elemento desse dentro de uma estrutura adequada dentro da linguagem que você estiver trabalhando. A serialização é basicamente o oposto, é você pegar os dados dessa estrutura dentro da sua linguagem e construir, né, um arquivo ou XML, ou JSON, ou YAML, né, para depois poder transmitir esse arquivo no formato de uma string de dados. Né? As linguagens de programação mais populares, como Python, elas geralmente incorporam, né, funções de parsing muito fáceis de serem lidas, certo? Isso é uma beleza em Python, por exemplo. Quando eu trabalhava com Perl, a gente tinha que fazer isso na unha, isso é, descobrir qual era o caractere que simbolizava a divisão entre objetos, entre elementos, depois qual era o caractere que dividia o par-chave valor, e ir quebrando isso, armazenando em arrays, em dicionários, em hashes, no caso do Perl, hashes, e depois juntar para você poder usar essa estrutura toda. Né? Isso usando mecanismos para você lidar com texto e expressão regular. Isso em Python é só chamar uma função, né? E essa função vai fazer isso para você, tá certo? Então, elas têm funções de parser, né, que facilitam que vão pegar os dados, né, retornados pela função de entrada e saída e produzir a estrutura de dados internos semanticamente compatível, né, equivalente àqueles dados que foram recebidos, certo? Por outro lado, no lado da saída, também existem serializadores, né, funções de serialização que vão transformar essas estruturas de dados internos, os mapas e listas e tal, em mensagens semanticamente equivalentes, né? Formatadas através de strings de caractere dentro do formato adequado, ou XML, ou JSON, ou YAML. Certo? Aqui a gente mostra aqui exemplos, né? O exemplo aqui do uso, né, de uma função, tá certo? Que obtém, né, que faz o parsing, né, de uma mensagem XML, aqui no caso de uma mensagem XML, tá certo? Recebida através de um request.get. Então está aqui feito aqui a função aqui, tá certo? E depois aqui uma função, né, que faz o contrário, faz a serialização dos dados e cria, né, a string de resposta. Tá certo? Muito bem. Visto os diferentes tipos de dados, né, vocês têm aí como atividade fazer esse lab, né, que é parse diferentes data types em Python, isso é, parsear, né, diferentes tipos de dados em Python. Então, para fazer esse laboratório, vocês vão carregar o Devask VM, vai parsear um documento XML, um JSON e um YAML em Python. Ok? Com isso, a gente termina aqui essa aula invertida número 4.
tá certo? É muito importante que vocês leiam, tenham lido, né? Se não leram, corram lá, né? E leiam estudem, né? Essas unidades 3.4, 3.5 e 3.6 no material didático. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? Gravar essa aula invertida para vocês. O professor, na aula presencial, vai cobrir e aprofundar com vocês a prática desses assuntos. Muito obrigado a todos. Bons estudos.